Hariom. Na semana passada eu fiz um post nas redes sociais falando sobre as limitações da cervical, falando sobre os perigos que a gente corre ao sobrecarregar o pescoço em alguns asanas dentro da prática de yoga. Algumas respostas foram bastante objetivas, algumas outras respostas um tanto subjetivas, o que gerou um debate bastante interessante naquele post. E é sobre essas frases subjetivas que eu vou falar nesse vídeo. Shankara, dentro da Taittiriya Upanishad, comenta a seguinte frase: Yad bhavam tad bhavati. Isso significa, assim como é a sua atitude, assim você será. A gente poderia interpretar essa frase de Shankara, esse comentário de Shankara dentro da Taittiriya Upanishad, exatamente como essa frase subjetiva aparece nesse post que eu falei. A limitação está na sua mente. Agora, se eu digo que a limitação está na minha mente, eu estou abrindo mão de uma visão objetiva, uma visão relativa às limitações do meu corpo. Eu tenho que admitir que o corpo tem limitações. O corpo tem uma limitação de espaço, ele ocupa só um espaço. O corpo tem limitações de movimento, ele não executa todos os movimentos que você deseja. E até mesmo a mente tem as suas limitações. Você não consegue falar todas as línguas que gostaria de falar, ou conhecer todas as línguas que gostaria de conhecer, você não consegue dominar todos os assuntos que existem no mundo. Ou seja, a mente tem sim as suas limitações, o corpo tem sim as suas limitações, e essas limitações devem ser levadas em consideração para que você não se coloque em risco. Se eu tenho uma lesão, ou até mesmo, exagerando no meu exemplo, se eu tivesse menos um membro no meu corpo, obviamente o meu corpo não poderia fazer determinados movimentos. E eu tenho que admitir, portanto, que relativo a estas limitações do corpo, ele não pode fazer todas as ações que eu desejo. Isso é um ponto. Isso é uma visão objetiva em relação às limitações do corpo. Em relação à minha mente também, se eu tenho limitações na mente, digamos, se eu tenho um problema de cognição, uma limitação de cognição na mente, se eu tenho uma limitação que pode se apresentar numa forma de depressão na minha mente, eu não posso dizer que aquilo é simplesmente uma criação da minha mente, uma invenção da minha mente. Eu tenho que levar aquilo a sério, eu tenho que ter uma visão objetiva em relação a essas limitações da minha mente para poder saná-las. Então, esse é um ponto a partir do qual a gente pode interpretar essa frase de Shankara. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para a discussão é a visão absoluta do absoluto de Shankara em relação a essa frase, que é Yad Bhavan, ou seja, se eu me vejo como uma pessoa limitada, se eu olho para o mundo à minha volta e vejo que esse mundo não me inclui, Tad Bhavati, dessa forma eu vou me ver. Eu vou me ver como uma pessoa totalmente excluída desse mundo, totalmente inadequada para esse mundo. E é essa visão equivocada em relação a mim mesmo que o yoga deseja sanar. Existe uma confusão estabelecida na minha mente e essa confusão precisa ser desfeita. Então, quando Shankara fala Yad Bhavan, ou seja, a sua atitude, ou seja, a sua percepção em relação ao mundo, não deve ser que você é uma pessoa separada, que você é uma pessoa excluída do mundo inteiro. Porque quando você fala todo mundo, você deveria se incluir, porque o mundo não te exclui, você está no mundo. Então, se eu vejo que esse mundo me inclui, que essa ordem que rege todo o universo, chamada de Brahman, chamada de Ishvara, não é diferente dessa mesma ordem que regula o meu corpo, que regula a minha mente, que organiza esse corpo-mente, estabelecendo esse indivíduo que eu sou, Tad Bhavati, dessa forma eu me vejo como alguém livre de limitação. Ou seja, existe uma visão relativa do corpo, da mente,
que não pode ser desconsiderada. Eu não posso desconsiderar as limitações do corpo ou da mente, mas eu não preciso me ver dessa forma. Por isso que a questão do yoga está toda em conhecimento, porque você é ilimitado, você é livre, independente das limitações que você tem como indivíduo. Mesmo que você tenha menos um membro no corpo, mesmo que você tenha limitações cognitivas na mente, você é ilimitado, você sempre foi ilimitado, você sempre será ilimitado. Portanto, a questão é observar o relativo e lidar com o relativo, admitindo o relativo como uma realidade relativa, mas também observar e entender aquilo que é absoluto, aquilo que está para além do relativo. Então, se eu entendo que esse mundo, que esse todo, isso que eu chamo de Brahman, isso que eu chamo de Ishvara, isso que eu chamo dessa ordem cósmica, se eu entendo que tudo isso não me exclui, se eu entendo que eu não estou separado desse universo tão vasto, eu entendo que eu sou livre de limitação. E, portanto, mesmo com as limitações físicas ou mentais, eu sou livre. Eu tenho o entendimento de que sou livre. Esse é o grande objetivo da prática. Esse é o grande objetivo do yoga. A maneira com a qual você consegue acomodar as suas limitações relativas, mas entendendo que em absoluto você é sempre livre. Pense nisso. Namastê.